Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm fooling. In all the good times I find myself longing for change. In all the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. We're far from the shallow now. E aí, tudo bem? Começando um tipo de vídeo novo aqui no canal, que são vídeos onde vou falar de músicas. Às vezes não, sempre eu falo a respeito da importância de se aprender músicas em inglês, aprender a cantar músicas em inglês, saber o que elas significam. Mas às vezes eu percebo que algumas pessoas não sabem muito bem como fazer isso. E também não percebem o quanto isso é importante. Às vezes acham, ficar aprendendo musiquinha ali, música é música, falar é falar. Mas a minha intenção com esses vídeos é mostrar que a quantidade de coisas que a gente pode aprender com música é realmente muito grande. Você provavelmente conhece, você tem um colega aí, ou já ouviu falar de alguém que sabe se comunicar em inglês, mas nunca pôs o pé num curso de inglês e nem morou fora. Eu tenho certeza que muito provavelmente essa pessoa aprendeu através de músicas. Também deve ter aprendido através de filme, também deve ter aprendido através de videogame, enfim, leitura. Mas eu gosto muito de música porque é repetitivo. E para a gente dominar algo, a gente precisa de repetição. Então aquela música ali que você canta, você sabe cantar o refrão, aquelas palavras do refrão que você sabe cantar ali, você sabe elas em inglês. Então, a partir do momento que você for tentar se comunicar, essas palavras vão fazer parte do seu vocabulário. Então, assim, música é uma coisa riquíssima, muito importante você acrescentar nos seus estudos de inglês. Beleza? Vamos lá. A música aqui hoje é a música do filme lá, o filme A Star is Born, né? Nasce uma Estrela, acho que é assim em português. E o nome da música é Shallow. E já começa aqui a tradução dessa música. Shallow significa raso, mas no contexto da música aqui ela está dizendo como assim, na parte rasa, ou seja, perto da superfície, naquela região rasa. Ou seja, se você está na parte rasa, quer dizer que você não está no fundo, né? Só para ficar claro aqui. Então, já começa com um truquezinho aí. Então, esse é o título da música. Lembrando que pode acontecer de você procurar uma tradução aí que não vai bater 100% com a minha. Essa tradução aqui é minha. Eu não peguei de nenhum lugar, eu mesmo traduzi. Então, pode acontecer de uma palavra ou outra você achar em outro lugar usando um sinônimo, entendeu? E também a maneira que a gente vê algumas frases, né? Posso usar uma estrutura diferente, mas no fim das contas o sentido vai ser o mesmo. O que eu estou querendo dizer é que pequenas diferenças podem e com certeza haverá. Se você comparar a minha tradução com qualquer outra tradução aí que você encontrar na internet, você vai reparar que alguma coisa diferente vai ter, com certeza. Porque é impossível eu e uma outra pessoa lá que traduziu, nós usarmos as mesmas palavras, enfim, né? Só para deixar isso claro aí. Bom, então vamos lá. Eu vou focar aqui em algumas estruturas principais que eu acho interessante a gente falar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Uma música, para a gente destrinchar uma música e falar de todos os aspectos dela, já leva muita coisa. Já leva muito tempo. Então,
Vou tentar ser o mais rápido possível aqui. Não vou entrar a fundo em tudo, mas nas coisas principais eu vou entrar. Beleza? Aí se você tiver alguma dúvida, manda uma pergunta aí, deixa um comentário que eu respondo. Vamos começar com a primeira frase aqui. Tell me something, girl. Diga-me algo, garota. A gente já tem uma frase legal aqui para aprender, ó. Tell me. Essa frase é uma frase, é uma estrutura de frase que a gente usa para meio que dar ordem para as pessoas. Nós chamamos isso de imperativo. Acenda a luz, abra a porta, dirija, vire à esquerda. Isso em inglês é muito fácil de fazer. Então a gente tem o verbo to tell, que é o verbo falar, contar. E se você fala conte ou conte-me, você vai só tirar o to e vai falar tell me. Então nós temos o verbo abrir, to open. Como é que você diz para a pessoa? Abra. Open. Abra a porta. Open the door. Né? O verbo virar. Turn. To turn. E aí, vira à esquerda. Turn left. Eu só tiro to. E aí é a forma de imperativo. Tá? Bom, eu não pensei em nada aqui. Eu só fiz a tradução da música e aqui eu vou vendo as partes mais importantes e vou falando com você. Então, algumas horas eu vou dar uma paradinha para pensar, porque é normal, né? Aqui tá tudo no ao vivo, beleza? A próxima frase. Are you happy in this modern world? Duas coisas legais que tem nessa frase aqui. Are you, que é o verbo ser ou estar, tá? Você está, você é. Então, nós temos aqui nas três formas. Você está, na pergunta, você está numa afirmação e numa negativa lá embaixo. Certo? Esse aqui é o famoso verb to be. E aqui é a conjugação para você. Lembrando que o verb to be pode significar tanto ser ou estar. Então, você é. Are you? Você está? Mesma coisa. Are you? Outra coisa legal nessa frase aqui é modern world. Então, nós temos mundo moderno. Repara que a qualidade vem antes. Isso é uma regra do inglês. Nós usamos o adjetivo antes da coisa, o adjetivo antes do substantivo. Você já sabe disso. Como é que a gente diz cachorro quente? Hot dog. Não é isso? Então, o quente vem antes do cachorro. Hot dog. Então, isso é uma regra da língua, tá? Embaixo, a frase de baixo. Or do you need more? Daí a gente tem uma coisa legal aqui. Do you need more? Você precisa de mais. Do you need? Essa estrutura aqui. Você precisa. É assim que a gente faz perguntas no presente para você. Você viaja? Do you travel? Você quer? Do you want? Você sabe? Do you know? Certo? Então, é uma estrutura que a gente usa para frases no presente, na interrogativa, para você. Eu ia falar uma coisa aqui que eu esqueci. Tá. É presente. Não é... Só para a gente deixar claro aqui. Você precisa. Não é você precisou, você precisará. Beleza? Foi mal, buguei, mas como eu falei, é ao vivo, tá? A frase de baixo. Is there something else you're searching for? Há algo mais que você esteja procurando. Então, nós temos essa estrutura aqui, is there, que é o a. Is there, essas duas palavras aqui significam o a. É a estrutura, tá? Na interrogativa. A afirmativa é assim, ó, there is. Então, se eu falar, tem uma reunião hoje. There is a meeting today. Beleza? A gente não pode falar, igual nós falamos em português, igual eu falei aqui agora. Tem uma reunião. Usando o verbo have, que é o verbo ter, né? O verbo to have. Eu não posso usar isso. Então, tem uma piscina na minha casa. Em inglês a gente não usa isso. Há uma piscina na minha casa. Há uma reunião hoje. Eu posso falar, minha casa tem uma piscina, mas não tem uma piscina na minha casa. A gente vai usar, há uma piscina na minha casa. Então, a gente vai usar essa estrutura aqui, do there is. Negativo, moleza. É só pegar o is e passar para o isn't. Certo? Outra aqui é verbo searching, que é procurando. Então, o verbo é search, tá? To search.
Toda vez que você quiser pôr um verbo nesse sentido de procurando, fazendo, lavando, viajando, a gente vai acrescentar ing no fim do verbo. Então, to search vira searching. Certo? Viajando, traveling. Fazendo, doing. Tudo com ing. Nem sempre ing significa esse gerúndio, fazendo, indo. Mas sempre o gerúndio a gente faz com ing. Entende? Então, para a gente fazer gerúndio, nós precisamos do ing. Se eu falar lavando, viajando, eu preciso usar o ing. Mas o ing não serve só para isso. O ing serve para outras coisas também, tá? Só para deixar claro. Vamos continuar, então. Embaixo, mais gerúndio, olha lá. Ó. O verbo cair, to fall. Aqui ele está falando, eu estou caindo. I'm falling. Eu estou caindo. Então, ele fala, I'm falling. Ele usa o ing aqui no final. Certo? Aí aqui a gente também tem o I'm. Aqui, ó. I'm. Que é a contração de I am. I am. Tá? A gente viu agora há pouco you are, não é? Você é. Agora a gente está vendo eu sou. I am. Eu estou. I am. Você está. You are. Então, conjugação de verb to be aqui também. Frase de baixo. In all the good times. Em todos os bons momentos. De novo, a gente tem a qualidade antes da coisa, antes do substantivo. A gente fala good times. Então, bom vem antes. E também vê que a gente não põe no plural, ó. Times, momentos, no plural. Mas good, a gente não põe no plural. A gente usa no singular. A gente não usa adjetivos para uma coisa, nós não usamos no plural em inglês. Então, por exemplo, carros azuis. Nós falamos blue cars. Ok? Então, a qualidade não vai para o plural. Frase de baixo. I find myself longing for change. Eu me encontro almejando mudança, almejando por mudança, querendo mudança. I find, a primeiro aqui, eu encontro, tá? O verbo encontrar, I find, normal. E nós temos essa palavra, myself, significa eu mesmo. Aqui, basicamente, ele está falando, eu me encontro, ou seja, eu encontro a mim mesmo. Eu encontro eu mesmo, tá? Então, esse eu mesmo, eu preciso me preparar para o teste. Eu preciso preparar eu mesmo para o teste, não é isso? Então, eu vou falar, I need to prepare myself for the test, né? Então, a gente usa esse myself aqui para esse sentido de mim mesmo. E aí a gente tem mais um gerúndio aqui, coisa que eu expliquei agorinha, do ing, né? Longing, o verbo é to long, que é almejar, querer, né? Por mudança, for change. And in the bad times, é a mesma frase lá de cima, ó. In all the good times and in the bad times. E nos momentos ruins aqui, ó. Bad, também antes de times, e no singular. I fear myself. Eu tenho medo de mim mesmo. Eu tenho medo de mim. I fear é algo como eu temo. Mas eu traduzi aqui como eu tenho medo de, porque é o que a gente mais usa em português, né? Olha aqui, ó. Eu encontro a mim mesmo, I find myself. Eu temo a mim mesmo, I fear myself. Então, esse mim mesmo, eu mesmo, é myself. E aqui é quando ela entra para cantar, né? É a frase, mesma frase que a gente viu lá em cima aqui. Tell me something, girl. Mas aqui ela tá falando tell me something, boy. Tá? Então, é isso aí. Lá em cima, olha aqui, ó. Aren't you tired? Você não está cansado? Aren't you tired trying to fill that void? Você não está cansado tentando preencher esse vazio? Aqui a gente tem, ó, aren't you? Você não está? Lembra que a gente viu lá em cima? Você está? Então, aqui você já está aprendendo a fazer uma pergunta na negativa. Então, se você tem are you com a pergunta afirmativa, né? Vamos dizer assim. You are, you aren't. É uma negativa, aí a pergunta negativa é aren't you. É a mesma lógica. Se you are é uma afirmativa e are you é uma interrogativa, ambas, né, afirmativas, you aren't sendo uma negativa, a pergunta você vai pegar o aren't e vai inverter. Assim como você faz com o are aqui, você inverteu.
Então aqui embaixo ela está falando, você não está. Você não está tired, cansado. De novo, tentando, trying, né? O verbo tentar é to try. Daí, para falar tentando, só acrescentar o ing e tirar o to, né? To fill that void. Preencher esse vazio. That é esse ou aquele, tá? Algo que não está perto de você. Or do you need more? A mesma frase que a gente viu lá em cima. Do you need more? Ok? Mesma coisa. No presente. Essa frase aqui. Ain't it hard keeping it so hardcore? Primeira coisa aqui. Isso aqui é uma linguagem coloquial. Ou seja, não faz parte da língua corretamente falando. Corretamente, essa frase teria que ser assim, ó. Isn't it? Isn't it hard? Não é difícil, não está difícil manter essa pegada? Tá? O certo seria isso aqui. Essa palavra ain't, ela pode significar aren't, isn't, am not, haven't ou hasn't. Ela pode significar qualquer uma dessas aqui, mas não é correto, tá? É uma linguagem coloquial. Beleza? Música é uma coisa que tem muito disso, né? Música não é uma aula de gramática. É uma aula de como as pessoas se comunicam no dia a dia. Então, é o que a gente tem aqui, nesse ponto aqui. Mas isso não é algo que você deva se preocupar, certo? Você que está no processo de aprender a falar, de enriquecer seu vocabulário, enriquecer suas estruturas, você deve ter contato com isso aqui e aprender isso aqui, porque as pessoas falam isso, certo? E aí, com o tempo que você vai estudando, você vai vendo o que é certo, né? Com a sua experiência, se comunicando na língua e vendo, estudando, você vai ver o que é certo e o que é coloquial. Beleza, o outro ponto aqui, hard, difícil, keeping it. Aqui tem keeping. Então aqui a gente está usando o ing, que é um exemplo. Ó. Nós estamos usando o ing, mas não significa mantendo. Significa o verbo manter. Por exemplo, se eu falo, ela está me mantendo vivo. She is keeping me alive. She's keeping me alive. É uma letra até de uma frase meio até de música, né? Enfim, aqui keeping significa mantendo e aqui em cima keeping significa manter. Então só para te mostrar que nem sempre o ing significa o mantendo, indo, tá? Mas sempre que você quiser falar assim, você precisa usar o ing. Beleza? Aí a gente tem essa palavra aqui, hardcore, que é uma palavra meio difícil de traduzir para o português. Tá faltando um pontinho de interrogação aqui, né, na minha tradução. Então, hardcore é algo que tem até aquela música, aquele estilo de música, né? Ou seja, o ritmo é muito acelerado, é muito pegado. Então, a melhor palavra que eu achei aqui é não está difícil de manter essa pegada, ou seja, de manter esse ritmo, de manter esse esforço, tá? Porque olha a letra. Ela pergunta para ele, você não está cansado de tentar preencher esse vazio? Ou você precisa de mais? Não está difícil manter essa pegada? Ou seja, ele está tentando tanto preencher o vazio e esse tentar tanto que é esse ritmo aí hardcore, que é essa pegada. Tá? Então, a melhor palavra que eu achei aqui para o português para esse hardcore foi essa aí, manter essa pegada, manter esse ritmo. Né? Beleza. Vamos lá para baixo então, o refrão aqui. I'm off the deep end. Watch as I dive in. Bom. Também é uma frase que precisei de dar uma adaptada aqui para o português. Não é uma frase assim, né, que a gente traduz na hora. A gente precisa pensar, escolher as palavras certas aqui. Vou falar palavra por palavra aqui, onde foi a dificuldade. Deep e end. End significa fim. E deep significa fundo. E ela está falando aqui, I'm off the deep end. Ou seja, ela está meio que à beira desse fim fundo. Então é meio que um abismo. Ela está à beira desse abismo. Então foi como eu consegui entender aqui o que ela quis dizer. Né?
beira do abismo, beira do precipício. E ela ainda fala, watch as I dive in. Então, assista enquanto eu mergulho. Então, de fato, é a ideia de um precipício mesmo. Aqui, de novo, aquela estrutura que eu expliquei, assista, né? Dando a ordem para a pessoa. O verbo é assistir a to watch. Você fala para a pessoa, assista aquele filme. Watch that movie. Né? Watch as I dive in. Assista enquanto eu mergulho. Dive é o verbo, to dive é o verbo mergulhar. Mergulho em algo. Ela usou em aqui. Então, por exemplo, eu mergulho no mar. I dive in the sea. Aí ela falou, eu mergulho e não tirou em, tá? Isso é muito comum em inglês. À medida que você for tendo contato com a língua, você se acostuma com isso. A próxima frase, I'll never meet the ground, eu nunca encontrarei o chão. Aí, vamos aprender futuro aqui, então. I'll never meet, eu nunca encontrarei. Se eu falar eu nunca encontro, eu só tiro o apóstrofo LL lá. I never meet. I'll é a conjugação de I will. Ups. Ok? Um outro exemplo aqui, ó. I work. Eu trabalho. Se eu quiser falar eu trabalharei, I will work. Beleza? A gente usando o futuro é só usar esse will aqui antes do verbo. Só isso, pessoal. Com qualquer... Ó, she will work. Mesma coisa. Muito simples isso aqui. Tá? Você sabendo colocar o will antes do verbo, você já sabe fazer frases no futuro. Beleza? A próxima frase, crash through the surface. Essa frase aqui é uma frase meio ambígua, porque eu não sei se ela está falando que ela atravessa a superfície, no caso, eu atravesso a superfície, ou se ela está falando para o cara. Atravesse a superfície, né? Enfim, de qualquer maneira, você pode pensar, mas não tem o I aqui. I crash through the surface. Deveria ter mesmo. Mas na linguagem coloquial do dia a dia, o I muitas vezes é subtraído. Então, ao invés de falar I crash, ela pode ter falado crash through the surface no sentido de falar I. É bem comum isso, tá? Mas enfim, crash é no sentido de bater, de uma batida forte, de quebrar. Então ela está falando assim, quebre a superfície, ou seja, atravesse a superfície quebrando, né? Crash through the surface. Poderia usar, por exemplo, aqui o verbo go, que não... Poderia usar aqui o verbo go, que não teria o sentido de quebrar, né? Go through, que seria atravesse. Mas aí nós usamos aqui, está usado aqui o verbo crash, que é o verbo no sentido de atravessa, mas atravessa quebrando. É algo que deve ser quebrado, né? Para ser atravessado. Ela está no sentido aqui a superfície, surface. Então, quebre a superfície onde eles não podem nos machucar. Where they can't hurt us. O que a gente pode falar dessa frase aqui? Where, onde eles, can't, não pode é só can, tá? Hurt us, nos machucar. Isso aqui é legal. Percebe que aqui em inglês ele está falando machucar nós, o que em português é um pouco estranho, né? Onde eles não podem machucar nós. Em português correto seria nos machucar. Mas em inglês a gente não faz essa inversão, tá? Você me ama. Em inglês a gente fala do you love me? Seria algo como você ama a mim, né? A gente não fala você me ama. Quando você comprou esse carro, eu o comprei ontem. Ou seja, eu comprei ele ontem. Em inglês a gente fala eu comprei ele ontem. Então a gente não faz essa alteração, tá? Eu o comprei. É sempre depois. Eu comprei ele, eu comprei ela. Você ama a mim. Eu preciso de você. Eu amo você, não eu te amo. Então a pessoa vem sempre depois da ação, tá? Sempre depois do verbo. E aqui embaixo, a última frase,
desse verso aqui, we're far from the shallow. Então a gente já começa com outra frase com o verb to be, were, que é a contração de we are, tá? Só para ficar claro aqui, negativo. We aren't, interrogativo, are we? Tá? Lembra dos outros que a gente viu? You are, que segue a mesma estrutura. Your é a contração, are you é a pergunta, you aren't é a negativa. A gente também viu hoje I am, que a contração é I'm, a negativa é I'm not. Não existe contração, tá? De am mais not, não há contração disso. A gente tem que falar assim, I'm not mesmo. E a pergunta é am I? Opa. Am I? Beleza? E aqui, we're far from the shallow now. Estamos longe da parte rasa agora. We're é o nós estamos, né? Nós somos, mas aqui no caso de nós estamos. Far from, longe de, longe da, né? Far from the, longe da. Shallow, longe do raso, longe da parte rasa. Foi assim que eu entendi. E now, agora. Embaixo, aí a parte final. É após o refrão ali. In the shallow, na parte rasa, ou seja, no raso, né? E a última frase é a mesma frase que a gente viu lá em cima agora. We're far from the shallow now. We're far from the shallow now. Mesma frase. Ok? Viu aí o tanto de coisa que tem para aprender numa música aqui? Essa música deve ter 3, 4 minutos, sei lá. Muita coisa. Então essa é a grande sacada para você melhorar o seu inglês com música. Vou fazer isso aqui sempre. Se você tiver dica, uma música que você queira ver aí, eu destrinchando aqui, sugere aí nos comentários que eu, dentro do possível, vou providenciar isso. Basicamente é isso. Se a gente vê aqui o tanto de palavras, eu não contei o tanto de palavras que tem nessa música aqui, mas com certeza aqui deve ter umas 20, 30 palavras. Então, em uma música, você aprendendo a cantar uma música que você gosta, você vai aprender aí 20, 30 palavras, mais várias, e todas as palavras contextualizadas dentro de várias estruturas. Então, você vai aprender várias palavras com várias estruturas. Então, assim, eu adoro música para estudo de idioma. Então, eu acho muito legal pela repetição e pela riqueza de palavras que você tem. Então, beleza, a gente vai ficando por aqui. Deixa um like aí no videozinho, se for possível, ajuda demais, tá? Se inscreva no canal também, me acompanha lá no Instagram e no Facebook, que eu sempre posto coisas diariamente lá. Ok? Vou ficando por aqui. Forte abraço e have a good day.